Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, boa noite a todos. Hoje nós vamos encerrar a nossa série de mensagens sobre família, recorrendo-nos ao texto de Efésios, capítulo 5, versos 18 e versos de 22 a 33. E em seguida, Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4. Efésios capítulo 5, verso 18. Em seguida, versos de 22 a 33. E por fim, capítulo 6, versos de 1 a 4. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Versos de 22 a 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Capítulo 6, versos de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O tema da nossa meditação, a partir de então, é o segredo de famílias bem-sucedidas. O segredo de famílias bem-sucedidas. Deus amado, Deus santo, nós nesse momento desejamos ouvir unicamente a tua voz. Ó Deus, deste modo que tu venhas por meio do Espírito Santo trazer a cada um de nós palavras de vida, que tu venhas usar-me, meu Deus, que a minha boca seja a tua boca. Ó Deus, em nome de Jesus, venha me usar com autoridade, venha fazer da minha boca uma porta de saída de palavras de vida. Que assim seja, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. O segredo de famílias bem-sucedidas. Meus irmãos e minhas irmãs, eu penso que vocês estão cientes que o índice de divórcio nos últimos anos tem subido meteoricamente. O índice de desentendimentos entre os cônjuges, na atualidade, na ambiência familiar, tem subido meteoricamente. Eu penso que vocês também estão cientes que
o índice de pais que não possuem mais um bom relacionamento com seus filhos tem aumentado drasticamente nos últimos anos. O que nós temos visto na atualidade são famílias desajustadas, membros de famílias machucados, feridos. Há, sem sombra de dúvida, no que diz respeito a muitas famílias na atualidade, muita dor, muita angústia, muito desentendimento, muita desarmonia. O nosso tema é o segredo de famílias bem-sucedidas. Se nós observarmos o texto de Efésios, capítulo 5, precisamente dos versos de 22 a 33, e capítulo 6, versos de 1 a 4, nós vamos entender que aqui o apóstolo Paulo nos apresenta o segredo de famílias bem-sucedidas, já que neste texto o apóstolo Paulo trata das funções pertinentes ao esposo, à esposa e aos filhos dentro de uma ambiência familiar cristã. Deste modo, nós podemos dizer que o segredo de famílias bem-sucedidas está no cumprimento destas funções por parte dos seus respectivos membros. Considerando o que eu disse há pouco acerca do caos que envolve as famílias na atualidade, talvez podemos dizer que a razão principal, fundamental, seja a ausência do cumprimento destas funções por parte dos membros de muitas famílias na atualidade. O segredo é observarmos essas funções e cumprirmos essas funções enquanto pais, esposos, mães, esposas e filhos, se desejamos que a nossa família seja bem-sucedida. Volto a dizer, talvez a razão de muito desajuste, de muito desencontro, de muita dor, de muito sofrimento que redunda em divórcio, envolvendo muitas famílias, seja o não cumprimento dessas funções. Cabe aqui uma pergunta: quais são essas funções? Que tem a ver com o esposo, que tem a ver com a esposa, que tem a ver com os filhos. Primeiramente, vejamos as funções que tem a ver com o esposo, para com a esposa. Se nós observarmos precisamente o verso 23, nós vamos encontrar a primeira função do esposo para com a esposa, a primeira condição do esposo para com a esposa, que é o de cabeça da esposa, que é o de chefe da família cristã. Se não, observe aí o que diz o verso 23, porque o esposo é o cabeça da mulher, da esposa. É o cabeça. E aqui não tem a ver com ser discricionário, mandatário, tirânico no contexto familiar. Não tem a ver com subjugar a esposa. Não tem a ver com sujeitar a esposa aos seus caprichos, às suas intenções tirânicas, malévolas. Não tem a ver com isto. Tem a ver com ser o protetor da esposa. Tem a ver com ser o cuidador da esposa. Tem a ver com ser o guarda da esposa. Tem a ver com ser o escudo da esposa. Tem a ver com o ser quem está demasiadamente preocupado com o bem-estar da sua esposa. É isto que significa o cabeça. É óbvio que tem a ver com quem rege, com quem organiza, com quem planeja todas as atividades da família, mas, consequentemente, a causa subjacente a tudo isto é promover o bem-estar da esposa.
É promover o bem-estar da esposa. Quantos relacionamentos vazios, quantos relacionamentos onde os cônjuges estão, principalmente as esposas, machucadas, feridas, por causa da ausência do esposo, enquanto cabeça, enquanto protetor, enquanto cuidador. Se nós observarmos o verso 29, nós vamos entender isto com mais facilidade, porque a parte final do verso 29 vai dizer que o esposo é quem cuida, é quem sustenta a esposa. É o guarda da esposa, é o protetor da esposa. O homem tem esse papel, o esposo, na ambiência familiar cristã. E quantos homens hoje, infelizmente, não exercem este papel? Não exercem este papel. O homem tem o papel de se preocupar com o bem-estar da sua casa, com o bem-estar da sua esposa, com o bem-estar da sua prole. Ser cabeça é cercar a sua casa, é proteger a sua casa, é cuidar da sua esposa, é promover tudo que for preciso para que a sua esposa, enquanto esposa, venha se sentir bem. Segunda condição do esposo para com a esposa é de amor espontâneo e abnegado. A primeira é de protetor, é de cuidador, é de cabeça, é de chefe, é o que está na responsabilidade de cuidar, de proteger. Não tem a ver com ser discricionário, mandatário, com sujeitar, com pôr a esposa debaixo do seu tacão, emocional, cognitivo. A segunda condição do esposo para com a esposa é de amor espontâneo e abnegado. É a qualidade desse amor, ser abnegado, sacrificial. É o que destaca o verso 25. Maridos ou esposos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Amor espontâneo, amor abnegado, não é amar em função do que se tem recebido. É amor natural, espontâneo, sacrificial. É o homem esposo que está disposto a se sacrificar pelo bem-estar da esposa, enquanto chefe, enquanto cabeça da casa. Eu me sacrifico, eu me dou, eu me entrego pelo bem da minha casa, da minha esposa. Eu me desgasto em busca de um serviço, para eu ter uma condição economicamente falando, com a finalidade de proporcionar à minha casa, à minha esposa, uma vida digna. É um homem que não se acomoda, é um homem que não se estagna em função das circunstâncias, pelo amor que tem à sua casa, principalmente à sua esposa. É amor espontâneo, é amor sacrificial, como Cristo amou a igreja. A igreja precisou fazer alguma coisa para que Cristo viesse amá-la? Não. Amor incondicional. Cristo se sacrificou por amor à sua igreja. O amor do esposo para com a esposa é um amor sacrificial. E o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa muito interessante com relação a isto, no verso 33, que diz assim: não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. E aí a gente entende isso quando a gente observa o verso 30, porque somos membros do seu corpo, precisamente, melhor dizendo, o verso 31, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne.
Como eu me amo, eu devo amar minha esposa, porque eu e minha esposa nós somos um. Se eu me amo, eu devo amar minha esposa, porque não há distinção entre o que eu sou e o que minha esposa é. Nós somos um. Paulo vai dizer o seguinte: o amor do esposo para com a esposa é um amor sacrificial. Eles são uma carne só. A dor que o esposo sente, a dor que a esposa sente, o esposo deve sentir, porque é uma carne só. Infelizmente, nós vivemos em uma realidade onde isto não tem sido visto. Talvez a razão de muitos divórcios, de muitos desentendimentos hoje, nas ambiências de muitas famílias, seja a ausência de amor do esposo para com a esposa. Amor espontâneo, amor sacrificial. Como Cristo amou a igreja. Você ama a sua esposa como você se ama? Você olha para a sua esposa como você olha para você? A dor da sua esposa é a sua dor? Terceira condição do esposo para com a esposa é de sacerdote, pastor na vida da sua esposa. Primeira condição, de cabeça. Segunda condição, de amor abnegado. Terceira condição, de sacerdote, de pastor na vida da sua esposa, é o que destaca o verso 26. O verso 26 diz o seguinte, a sequência aí do verso 25. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O amor, o cuidado do esposo para com a esposa, a ação tem a ver com o que Cristo fez para com sua igreja, com a finalidade de purificar a igreja. E Paulo usa aqui uma linguagem sacerdotal, porque Paulo usa o elemento da água, nesse contexto em que o apóstolo Paulo está tratando da relação familiar, precisamente entre o esposo e a esposa. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a responsabilidade da vida espiritual da esposa é do esposo. O pastor da esposa é o esposo. Quem deve cuidar da espiritualidade da esposa ou da família cristã é o esposo. Isso tem a ver com a condição de cabeça da casa também. Então a responsabilidade de fazer com que a sua esposo, se dedique mais às coisas de Deus, dentro da sua ambiência familiar, é sua. Você é o sacerdote da sua esposa. Você é o pastor da sua esposa. Assim sendo, você tem a responsabilidade, o dever de exortar a sua esposa, quando a mesma não está explicitando dedicação ao estudo da palavra de Deus, quando a mesma não está evidenciando o desejo de participar dos cultos. O esposo é o pastor da esposa, dentro da ambiência familiar. É o responsável por fazer os cultos domésticos. É o responsável por chamar a sua casa a estudar a palavra de Deus. O esposo é o sacerdote, é o pastor na vida da sua esposa. Efésios 5, verso 26, é uma linguagem sacerdotal extraída de Êxodo 30, verso de 1 a 21. A vida espiritual da esposa tem a ver muito com o desempenho do esposo enquanto sacerdote, enquanto pastor, enquanto servo de Deus, enquanto homem de Deus, dentro da ambiência familiar. Quantos esposos elapsos, quantos esposos que não estão nem aí para essa realidade? Às vezes é a esposa que fica no pé do esposo, para que este venha participar dos cultos, para que este venha estudar a palavra de Deus. A responsabilidade precípua, fundamental, é sua, esposo. Você é o pastor da sua esposa. Nós vimos as condições ou as funções do esposo para com a esposa. Vamos ver. A partir
de então a condição da esposa para com o esposo. Notem que há mais de uma condição relacionada ao esposo. Mas, com relação à esposa, só há uma condição, que é a de ser submissa ao esposo, de respeitar o esposo. É o que destaca aí o verso 22 e 33. Verso 22 diz o seguinte: esposas, sejam submissas, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Verso 33, parte final: e a esposa respeite ao marido. O que significa? Submissão: ouvir o esposo, escutar o esposo. Enquanto chefe, enquanto cabeça da casa, a esposa tem que ouvir, a esposa tem que escutar. A esposa tem que escutar, tem que ouvir. Não tem que fechar os ouvidos, não tem que fechar o coração. Ela tem que ter essa abertura para ouvir o esposo. Tem que ser receptiva à palavra do esposo. Respeito significa defender o esposo. Defender o esposo. Notem: submissão, ouvir o esposo. Ouvir o esposo. Respeito, defender o esposo. Quantas esposas que não escutam seus esposos, que não respeitam, que não defendem. Na primeira oportunidade, o que destacam são os defeitos. E às vezes fazem isto diante da sua mãe, do seu pai, de outras pessoas. O papel da esposa é blindar o esposo, é defender o esposo, é ouvir o esposo no Senhor. O que isso significa? Significa que a esposa deve ouvir o esposo quando este é fiel ao Senhor. A esposa não vai ouvir as orientações de um esposo que não teme a Deus, que não é fiel a Deus. Há casos de esposos que tentam submeter esposas a orgias sexuais. Há cerca de 3 anos, uma esposa na Bahia me chamou para conversar. E eu disse prontamente: vamos conversar. E na conversa ela me disse: pastor, eu gostaria de saber do senhor se é certo fazer determinadas coisas, sexualmente falando, com meu esposo. E na medida que ela conversava, ela me disse o que o esposo estava propondo a ela. Eu disse: minha irmã, não se sujeite a isso, não se sujeite a isto. Isto não é bíblico. A palavra de Deus não recomenda isto. E ela me disse: pastor, eu não sei mais o que fazer, porque o meu esposo vive assistindo filmes pornográficos. E a partir disto, o meu esposo passou a entender que eu devo me comportar como a prostituta lá dos filmes pornográficos. Então, aqui não é ouvir o esposo ímpio, não é ouvir as orientações de um homem que não teme a Deus, é ouvir a orientação de um homem que teme a Deus, é ouvir a orientação de um homem que tem compromisso com a palavra de Deus. A esposa cristã deve ouvir o esposo cristão, deve escutar, deve estar aberta a ouvir e a defender. É óbvio, meus irmãos e minhas irmãs, que não existe perfeito. Como destacou Rui Barbosa, não há perfeito para o seu doméstico. Nós erramos, nós deslizamos. Enquanto esposos, as nossas esposas devem entender que erros devem ser corrigidos, devem ser tratados, e não jogar os erros diante de nós. E muitas vezes, muitas esposas fazem isto, e o casamento vira um ringue.
Viu uma disputa. Então, o papel da esposa é ouvir o esposo, é escutar o esposo. É estar atenta ao que o esposo tem a dizer. Um esposo temente a Deus. E defender o esposo. Honrar o esposo. Guardar o esposo. A ideia do Antigo Testamento, com relação a isto, é da esposa que ficava na porta da cidade, enaltecendo seu esposo. Quando este saía em viagem, ficava um tempo distante de casa. A ideia da esposa sábia é a da esposa que escuta, que ouve o seu esposo e que defende o seu esposo. Ela está disposta a defender, ela está disposta a ouvir, ela está disposta a honrar o seu esposo. Nós já vimos as condições do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo. Finalmente, nós vamos ver as condições dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Primeiro, dos filhos para com os pais, obediência e honra. É o que destaca aí o verso 1 e 2 do capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Obediência e honra. Ouvir os pais. Ter orgulho dos pais. Ter estima pelos pais. Quantos filhos hoje não obedecem, não escutam os pais? E aqui é importante nós destacarmos mais uma vez que tem a ver com pais cristãos. Com pais cristãos. Ouvir, escutar os pais tementes a Deus, fiéis a Deus, que amam a Deus. Quantos filhos não escutam os pais? Quantos filhos são rebeldes, não ouvem, não escutam, não dão ouvidos? E por conseguinte não honram os pais, não valorizam os pais. Há casos de filhos que se envergonham dos pais. Talvez vocês conheçam. Eu conheço alguns casos de alguns filhos que se envergonham dos pais, pela condição econômica, pela condição intelectual. Filhos que não honram, que não valorizam. Hoje nós encontramos um montão de filhos nesta condição. A gente vive numa sociedade onde filhos têm matado pais e pais têm matado filhos. A relação entre filhos e pais, em muitos contextos, tem sido afetada, tem sido manchada, tem sido maculada, e o resultado tem sido homicídios, desentendimentos, disputas terríveis. O apóstolo Paulo está dizendo que o segredo de uma família bem-sucedida, em se tratando do relacionamento entre os filhos e os pais, precisamente dos filhos para com os pais, é quando os filhos escutam os pais e valorizam os pais. A gente conhece casos que se tornaram notícia em nosso país, de filhos que assassinaram seus pais, de maneira brutal, cruel, terrível. Há casos e mais casos que assustam, que chocam. O desamor, o desafeto, a desvalorização. Quantos pais, quando chegam aos 80, aos 70, são deixados em asilos, abandonados, destratados, desonrados, desprestigiados, por filhos que não entenderam Efésios 6, versos 1 e 2. Honrar é estimar, honrar é respeitar, honrar é valorizar. Eu, na condição de filho, meus pais ainda estão vivos, tenho que ter essa consciência que meus pais precisam ser honrados, dignificados, valorizados por mim. Às vezes um eu te amo é o que os nossos pais precisam ouvir.
Às vezes uma palavra de carinho, às vezes um gesto de afeto. Nós precisamos entender que o segredo de famílias bem-sucedidas tem a ver com o cumprimento das funções, das condições relacionadas a seus membros. Esposo sendo cabeça, sendo cabeça da esposa, o chefe da casa, assumindo a responsabilidade para si, amando a sua esposa, sendo pastor na vida da sua esposa, esposa ouvindo o seu esposo, escutando o seu esposo, defendendo o seu esposo, e filhos e filhas honrando os seus pais. A sociedade vive uma crise no tocante às famílias, porque isso não tem sido visto. É esposo e esposa disputando quem tem o maior conhecimento, o maior rendimento, o maior salário, quem tem a maior empatia para com os outros. Filhos e pais em guerras, ou em guerra dentro da casa. O segredo está aqui, o cumprimento dessas funções. Vejamos agora a condição dos pais para com os filhos. Criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. É o que destaca o verso 4. Mas é preciso entendermos que a obediência dos filhos para com os pais e a honra dos filhos para com os pais tem a ver com uma ordem de suma importância que traz resultados, benefícios para com os filhos. É o que significa aí a parte final do verso 2 e verso 3, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Não tem segredo aqui. Os filhos que escutam os pais crentes, tementes a Deus, vão ser bem-sucedidos na vida. Imagine o garoto que quer se relacionar com a moça ímpia da vida, que já passou pelos braços de muitos, que evidencia desamor, descompromisso com a vida familiar, com os pais, ouvindo dos pais: não se envolva com essa moça. Se você se envolver, se você se casar com essa moça, você vai se dar mal na vida. Fazendo isso, o resultado vai ser um divórcio, ou uma tragédia. Imagine os filhos que não escutam os pais dizendo: não ande com fulano de tal, não ande com fulano de tal, porque este é traficante, porque este é bandido, porque este é marginal. Andando, não escutando os pais, em algum momento vai ser pego, vai ser preso, vai ser tratado e confundido com bandido. Escutar pais crentes, filhos, significa ser bem-sucedido na vida. Quantas meninas e quantos rapazes machucados, feridos em seus relacionamentos, porque não deram ouvido aos seus pais, porque não escutaram seus pais. No Senhor, os filhos devem ouvir os seus pais. E a condição dos pais para com os filhos é criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, é o que destaca o verso 4 do capítulo 6. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que significa? Educar os filhos na justiça, ou por meio de regras e normas bíblicas. É o que Deuteronômio capítulo 6, dos versos de 6 a 8 destaca. Inculcar a palavra de Deus, educar os filhos de acordo com a palavra de Deus, é ter a palavra de Deus como parâmetro educacional, é estar com a palavra de Deus aberta, passando a palavra de Deus para os seus filhos. A palavra disciplina também tem a ver com castigo, tem a ver com castigo. Às vezes a palmatória, a vara, é um recurso educacional eficaz. É o que Deus diz. A psicologia positiva da atualidade vai dizer o oposto. A sociologia, os especialistas
no que diz respeito às questões relacionadas à vida comportamental dos homens, dizem o oposto. Mas Deus está dizendo que nós devemos criar os nossos na disciplina, de acordo com as regras, de acordo com as normas de sua palavra, e castigando-os quando preciso. Porque o castigo, segundo Hebreus capítulo 12, verso 1, a disciplina tem um fim proveitoso: restaurar, consertar, restabelecer. Então, o pai que castiga o seu filho está evidenciando que ama o seu filho. Que ama o seu filho. Admoestação significa educar por meio da palavra falada. Disciplina tem a ver com castigo, tem a ver com exemplo, tem a ver com padrão, tem a ver com testemunho, tem a ver com regras dentro da casa, que o pai e a mãe têm que expor para com os filhos. A admoestação tem a ver com conversar, com sentar, com bater papo, com conversar acerca da vida que os filhos têm levado na escola, na faculdade. Admoestar no Senhor, fundado na palavra do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. Quando os pais não fazem isto, diz o verso 4, que os filhos vão ficar irritados, rebeldes. A ausência da educação dos pais para com os filhos na ambiência familiar vai provocar nos filhos rebeldia. Quantos adolescentes rebeldes que nós conhecemos? Quantos jovens rebeldes? Porque os pais são ausentes. Isso tem a ver com a ausência também do pai, do esposo, na vida do seu filho. Provérbios 22, versículo 6 diz que os pais devem ensinar os seus filhos no caminho que estes devem andar. Isso tem a ver com presença constante. Isso tem a ver com dar as mãos, com andar junto. Quantos pais se entregam aos serviços dos mais variados, aos empregos, às atividades do dia a dia, e se esquecem dos seus filhos. Eu já disse aqui que um dos erros de Davi enquanto pai foi se dedicar demasiadamente ao seu reino. Foi um excelente rei, um excelente soldado, mas um péssimo pai, ausente na vida dos seus filhos. E isto resultou numa tragédia dentro da casa de Davi, já que Absalão matou Aminon por causa do estupro de Aminon em Tamar. Um rei formidável, mas um péssimo pai. Pai ausente. E a tragédia tomou conta, abarcou sua casa. Se você pai, se você mãe, deseja ver o seu filho nos caminhos do Senhor, você tem que conversar com seus filhos acerca da palavra de Deus. Sente com seus filhos, converse com seus filhos. O tempo se chama hoje. Tem muito pai que está cativo à ideia, está muito cedo ainda. A minha filha, o meu filho tem 4 anos, 2 anos. Está muito cedo ainda. Não, está muito tarde. Está muito tarde. O tempo se chama hoje. Eu vim de casa até aqui conversando com minha esposa acerca do acesso da minha filha ao YouTube. Alguns comportamentos que a gente nota que são resultados do acesso ao YouTube. Nós temos que ter um cuidado enorme, porque muitos filhos estão sendo educados, eu já disse aqui em outra oportunidade, pelo YouTube, pelo TikTok. Nós não podemos permitir que os nossos filhos fiquem no sofá da internet,
sendo educados pela internet. A responsabilidade é nossa, enquanto pais. Eu concluo esta mensagem recorrendo ao verso 18 do capítulo 5, que diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que isto? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós só vamos conseguir, enquanto esposos e esposas, pais e filhos, cumprir essas funções, se estivermos cheios do Espírito Santo. É unânime entre os estudiosos, entre os intérpretes bíblicos, que nós não podemos desassociar os versos de 22 em diante e o capítulo 6, dos versos de 1 a 4, do versículo 18. Para nós cumprirmos, enquanto esposos e esposas, enquanto pais e filhos, essas funções, com a finalidade de vermos as nossas famílias sendo bem-sucedidas, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Há muito divórcio, há muita confusão dentro de muitas casas cristãs, por causa da dureza do coração, já ressaltou Jesus. Nós somos descendentes de Adão, somos corruptos, caídos, depravados. É óbvio que uma esposa não vai amar um esposo que não a respeita, que não a ama, ou seja, ela não vai ser submissa, ela não vai defender um esposo que não a ama, que não a respeita, que não é cabeça. É óbvio que o esposo não vai defender, não vai se importar com a esposa que não escuta, que não defende. É óbvio que os filhos não vão escutar, não vão a rapazes que não são fiéis, que não são amorosos. Se desejamos, enquanto membros das nossas famílias, ver as nossas famílias bem-sucedidas, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você pai, você mãe, você esposo, você esposa, nós, eu, você, nós, eu na condição de esposo, quantos erros eu cometo, quantos deslizes, e eu sei que isso às vezes acontece porque falta o Espírito Santo agindo, falta o Espírito Santo dominando, controlando a minha mente, as minhas emoções. Se você esposa deseja cumprir o que Paulo diz aqui, você precisa ser cheio do Espírito Santo, e isto você tem que buscar. Você tem que buscar, você tem que pedir a Deus: Deus me encha do Espírito Santo, Deus me encha do Espírito Santo, Deus me encha do Espírito Santo, Deus permita que eu seja um esposo chefe da minha casa, permita que eu seja um esposo pastor na vida da minha esposa, Deus permita que eu ame a minha esposa como a mim mesmo, Deus permita que eu, esposa, venha ouvir meu esposo, honrar meu esposo, respeitar meu esposo, Deus permita que eu, enquanto filho, enquanto filha, venha honrar meu pai, venha respeitar meu pai. Deus permita, por meio da ação do Espírito Santo em mim. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, infelizmente, nós corremos riscos enormes de termos a nossa família sendo abarcada pelo caos, pelo desajuste. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E a voz aqui é passiva, não é ativa. No texto grego é deixai-vos ser enchidos. É a ideia de busca, de alguém que busca, de alguém que se coloca diante de Deus. É a ideia dos membros de uma família cristã que teme a Deus, que se curva diante de Deus, diz: Deus, encha a minha casa do Espírito Santo. Quantas vezes você pai, você mãe, você filho se curvou diante de Deus, pedindo a Deus que viesse a encher você do Espírito Santo? Você sabe que o fruto do Espírito Santo é o amor, paz, mansidão. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo vai ser manso, vai ser amoroso na ambiência familiar. Que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós, meus irmãos. E que nós, em nome de Jesus, tenhamos esta consciência de que somos incapazes, eu sou incapaz,
de cumprir tudo isto a partir de mim mesmo. Você é incapaz. É por meio do Espírito Santo. É Deus que nos capacita. É Deus que nos qualifica. E por isso que nós temos que nos curvar diante de Deus. E por isso que nós temos que nos colocar diante de Deus. Não se assustem. Nos últimos anos, a quantidade de presbíteros e pastores, de crentes que estão se divorciando, tem aumentado drasticamente. Pastores, presbíteros, líderes, se divorciando. Famílias cristãs desajustadas, em caos, em guerra. Nós precisamos clamar a Deus, para que Deus venha nos capacitar, para que Deus venha ter compaixão e misericórdia de nós, para que nós venhamos a viver na ambiência familiar, da qual fazemos parte, exercendo o papel, a função que nos cabe. Nesse momento, o pessoal vai cantar uma canção. E em seguida eu gostaria que você, juntamente comigo, se ajoelhasse e orasse por nossas famílias. Vocês sabem que o que sustenta uma sociedade, são famílias bem-sucedidas, são famílias ajustadas. Nesse momento, então, eu passo a palavra a quem vai cantar, e em seguida nós vamos nos colocar diante de Deus, pedindo o que venha nos abençoar, enquanto pais, esposos, esposas, mães e filhos. A palavra está com a irmã Joelma. Irmãos, como estamos encerrando esse mês do lar, né, um mês muito abençoado, né? Nós tivemos aqui com todos os irmãos, a grande família, que possamos sentir esse amor de Jesus em nossas famílias. E esse cântico que nós vamos cantar chama-se Família. E eu peço para os irmãos estarem em oração, recebendo esse amor de Jesus.
pra